A cruz fala sobre. A cruz fala sobre. Vamos ler bem alto? A cruz fala sobre. Lucas capítulo 23. Bom, você sabe que o que antecede a cruz, preste atenção, você sabe que o que antecede a cruz, se nós fôssemos fazer uma retrospectiva das últimas horas de Jesus, nós vamos encontrar nos evangelhos Jesus sendo traído, Jesus sendo abandonado pelos seus discípulos, Jesus sendo interrogado, Jesus sendo torturado, Jesus sendo humilhado, Jesus sendo condenado, Jesus sendo condenado e agora crucificado. E crucificado, preste atenção, mesmo tendo sido traído, abandonado, interrogado, torturado, humilhado, condenado e crucificado, ele passou por todas essas experiências, sendo ele inocente. Preste atenção, quando Jesus sobe à cruz, ele já passa por todo esse processo, passa pela traição, passa pela humilhação, passa pelo interrogatório. Agora Jesus está sendo crucificado. Agora a cruz de Jesus está sendo colocada de pé. Agora a cruz de Jesus está sendo colocada de pé. E a primeira frase que Jesus fala, depois de ter sido crucificado, está relacionado ao perdão. Está relacionado ao perdão. Preste atenção. Jesus foi condenado por judeus e gentios. Jesus foi rejeitado pela elite e pelas pessoas comuns na multidão que clamavam para que ele fosse crucificado. Políticos, teólogos, pessoas comuns. Pela primeira vez, todo esse grupo está unido num único objetivo. O objetivo de rejeitar o Filho de Deus. Os soldados romanos já o haviam açoitado. Os soldados romanos já haviam zombado dele. Os soldados romanos já haviam o espancado com uma vara. E por fim, o colocado sobre o madeiro. E sobre a sua cabeça, uma coroa de espinhos. Preste atenção, políticos, líderes religiosos, pessoas comuns, a elite, judeus, gentios, todos queriam o Filho de Deus crucificado. Talvez você pense, mas isso não tem nada a ver comigo. Talvez você diga, mas isso aí é questão deles, isso não tem nada a ver comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que a nossa vontade entra em choque com a vontade de Deus, é como se estivéssemos pregando Jesus na cruz novamente. Nós precisamos entender isso. Toda vez que a nossa vontade entra em choque com a vontade de Deus, é como se estivéssemos pregando Jesus na cruz novamente. Quando escolhi, e eu não, preste atenção, com muito temor a Deus. Quando nós escolhemos viver do nosso jeito, como bem entendemos, estamos tirando Deus do centro da nossa vida e colocando no lugar dele um Deus moldado pelo nosso gosto. Preste atenção, isso é muito sério. Era exatamente isso o que aquelas pessoas estavam fazendo. Quando eles crucificaram Jesus, eles estavam dizendo, está vendo que você não é tudo que você disse? O que nós estamos te dizendo, Jesus, é o seguinte, o poder está conosco. Você está entendendo? Sabe por que nós estamos te crucificando? Porque nós queremos estar no comando. Sabe por que nós estamos te
crucificando, porque nós não queremos ter Deus, com letra maiúscula. Nós não queremos ter Deus nos dizendo o que fazer. Essa é a mensagem. E mais uma vez eu digo, quando a minha vontade entra em choque com a vontade de Deus, eu estou dizendo para Deus, o poder está comigo. Eu quero assumir o comando da minha vida. Eu não quero ter Deus me dizendo o que fazer. E obviamente, Alessandro, ninguém é tolo de dizer isso com as palavras. Se eu perguntar aqui se alguém quer assumir o controle da sua vida, ninguém vai levantar a mão. Mas nós fazemos isso nas nossas ações diárias. Nós fazemos isso quando olhamos para a vontade de Deus, e a vontade de Deus nem sempre está de acordo com a nossa. Aí a gente diz, opa, mas eu quero, mas tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Quando eu estou fazendo isso, eu estou colocando a minha vontade em choque com a vontade de Deus, e eu estou dizendo para Jesus, não com as palavras, mas eu estou dizendo para Ele, fica crucificado aí, rapaz. Porque eu quero assumir o comando da minha vida, eu quero fazer do jeito que eu acho melhor, eu quero fazer do jeito que eu entendo, eu quero fazer como eu penso, para mim não importa a tua opinião, fica crucificado aí, eu quero assumir o comando da minha vida. Quando eu venho para a igreja, eu ouço a pregação, a palavra de Deus, quando eu leio a Bíblia, e mesmo assim a minha vontade persiste diante da vontade de Deus, e eu assumo a minha vontade como sendo a vontade principal, eu estou dizendo para Deus, eu quero que a coisa seja do meu jeito. Você não manda. E mais uma vez, eu não digo isso com palavras, mas quando eu assumo o controle, quando eu assumo o risco de fazer do meu jeito, eu estou dizendo para Deus, eu não quero Deus mandando na minha vida. Eu estou no controle. Para aqueles que gritavam, para aqueles que crucificaram Jesus, para os soldados romanos, para a multidão que se uniu pedindo a crucificação de Cristo, é exatamente isso. Quando eu quero Cristo crucificado, é porque eu quero assumir o controle da minha vida. Agora, quando nós olhamos para outro personagem envolvido na crucificação, quando nós olhamos para Pilatos, crucificar Jesus era uma questão de conveniência. Ele pensava, o que eu ganho ao ficar ao lado de Cristo e o que eu perco. Para ele era uma questão de conveniência, ele colocou na balança, então ele olha para a multidão e faz uma pesquisa de opinião. Ele chega na janela e diz, vocês querem que eu crucifique o rei dos judeus? Veja só, se o povo diz não, não queremos, ele fala, então eu vou seguir o povo. Veja que Pilatos, a ideia de Pilatos sobre a crucificação de Jesus está mais relacionada a uma questão de conveniência. Ele põe na balança o que ele pode perder ou o que ele pode ganhar, crucificando ou libertando Jesus. Preste atenção, por acaso não é assim que funcionamos? Quando pensamos o que as pessoas, o que os amigos, o que os conhecidos irão dizer de mim, se eu quiser me posicionar em uma nova vida com Cristo? Por ora nós somos os soldados romanos, por ora nós somos os políticos, os teólogos, os religiosos, por ora nós somos aquele povo que está dizendo, crucifica-o, eu quero assumir o controle da minha vida. E por ora nós somos Pilatos. Mas se eu assumir um posicionamento, mas se eu assumir uma posição com Jesus e com a igreja, o que os meus amigos vão pensar? O que os meus amigos vão dizer? O que os meus conhecidos ou a minha família vai pensar de mim? E aí muitas vezes nós achamos por conveniência melhor assumir um meio compromisso. Um meio compromisso. Nada que me faça criar um vínculo. Não, mas se eu batizar o vínculo é maior, então eu não crio vínculo. Aí eu batizo, aí eu penso, mas se eu assumir
um cargo na igreja, o vínculo é maior, então eu não assumo. Eu estou sempre dando um passo atrás. Pilatos fez isso. Pilatos pensou, deixa eu ver o que o povo está pensando. Deixa eu ver o que o povo quer. Então Pilatos representa as pessoas que querem, ou as pessoas que ficam colocando a sua vida cristã no nível da conveniência. É o que é conveniente para mim. Se eu assumir uma responsabilidade na igreja, mas aí eu vou perder meus dias, na hora do meu jogo, do meu futebol, eu não vou poder assistir. Deus é fiel. Ontem eu fiquei fazendo treinamento, que eu já tinha assumido o compromisso, meu Inter ganhou de 2-0. E nem precisou eu ficar assistindo para eles ganhar. Eles foram lá e ganharam. Mas qual é a nossa conveniência? Preste atenção, isso aqui é interessante. Então chega um momento em que os soldados pegam os martelos, pegam os seus longos pregos, e pregam o Filho de Deus no madeiro. Eles levantam aquele poste, jogam aquele poste num buraco no chão, e é nesse momento, depois de Jesus ter ouvido as pessoas que ele havia curado, as pessoas que ele havia alimentado, as pessoas que ele havia cuidado, depois de ele ouvir essas pessoas dizerem, crucifica-o, depois ele ver Pilatos dizer, olha, eu vou ter que fazer o que o povo quer. Depois dele ver tudo isso acontecer, depois de ele sentir o cravo dos pregos nas suas mãos e nos seus pés, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, o evangelista Lucas escreve a oração, a primeira oração que Jesus faz na cruz. 23:34. Lucas 23:34. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Meu Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus morre perdoando. Jesus morre perdoando. E o pedido de perdão não era só para aqueles que estavam ali diretamente responsáveis pela humilhação a que ele estava sendo submetido, mas o pedido de perdão, o clamor de Jesus pelo perdão de Deus é para toda a humanidade. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Jesus está orando também por mim e por você. Interessante que os homens que pregaram Jesus na cruz, porque preste atenção na oração, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Preste atenção nisso, não sabem o que fazem. É interessante pensar nisso, os homens que estavam pregando Jesus na cruz, não achavam que estavam fazendo algo errado. Para eles, o que eles estavam fazendo era o certo, era o correto. Eles nem sequer sentiam que precisavam do perdão ou pedir perdão a Deus. Eles estavam prestes a cometer o pecado mais terrível da raça humana. E a consciência desses homens estava anestesiada. A consciência destes homens estava anestesiada. E isso nos ensina uma grande lição. Ou isso nos ensina uma lição muito importante. Não, nem eu, nem você, ninguém neste mundo, nenhum ser humano na face da terra, pode saber o que é pecado a partir dos seus próprios sentimentos, ou a partir do seu próprio entendimento sobre o certo e o errado. É disso que, não é porque eles não sentiam que estavam fazendo coisa errada, que eles não estavam fazendo. E muitas vezes nós estamos exatamente fazendo igualzinho o que esses homens fizeram. Nós estamos considerando o que pode ser certo e errado a partir dos nossos sentimentos.
Meu Deus, você está conseguindo me acompanhar? Se não tiver, depois você ouve lá no YouTube de novo. Ouve lá no aplicativo que a mensagem fica lá. Mas preste atenção. Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que faz, eu sempre pensei, mas se não sabe o que faz, você não pode perdoar alguém que está fazendo algo se ele não sabe o que está fazendo. Sim ou não? Sim, mas não é isso que Jesus está dizendo? O problema não é eles não saberem, o problema é eles acharem, o problema é eles pensarem, o problema é eles se basearem nos seus sentimentos, e a partir dos seus sentimentos eles criarem essa plataforma do que é certo e é errado. Quantas vezes você aconselha pessoas, você fala com pessoas, mas as pessoas têm o entendimento delas, elas dizem não. Alguns dizem isso aí é Velho Testamento, outros dizem isso aí é Provérbios. Não, isso aí era Salomão. Não, isso aí era Sansão. É porque a gente não entende que existem princípios. Princípios, e princípios são eternos. Então nós criamos uma ideia do que é certo e errado. Então nós baseamos essa vida cristã, nós queremos viver uma vida cristã baseada no sentimento, naquilo que nós achamos que é certo e errado. É exatamente o que esses homens estão fazendo. Preste atenção, é Deus que nos diz o que é pecado, é Deus que nos diz o que é certo e errado, e Ele faz isso por meio da sua palavra. É por isso que em 2025 nós precisamos andar na palavra. Nós precisamos que as Escrituras, nós precisamos que a Bíblia nos diga o que está certo e o que está errado. Entenda que errado não é o que eu acho, errado não é o que eu considero, errado é o que a Bíblia diz que é. Quem está comigo aí? Errado não é o que você acha. Você vai chegar diante de Deus no dia do juízo e vai dizer para Deus, não Deus, mas eu não entendi assim. Você consegue entender? Quando Jesus ora dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E eu quero pensar um pouco com vocês. O que eles estavam fazendo sem saber, afinal? O que eles estavam fazendo sem saber? Jesus diz, eles não sabem o que fazem, mas o que eles estavam fazendo sem saber? Primeiro, eles estavam fechando-se para o lado de fora da eternidade. Eles estavam fechando-se para o lado de fora da eternidade. Sabe o que isso significa? O pecado exclui as pessoas do céu. Tem alguém aqui? O pecado exclui as pessoas do céu. Alguém já disse que se você pudesse ver a alegria do que está rejeitando, não pecaria. Olha que interessante. Se você pudesse ver a alegria que está rejeitando, se você pudesse ver, ainda que a Bíblia nos diga, é que tem gente que não lê também, né? Mas tudo bem. Mas se nós pudéssemos olhar para o livro de Apocalipse, capítulo 20, 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Se nós pudéssemos olhar para o capítulo 21 de Apocalipse, para ter uma descrição da nova Jerusalém, do final de tudo isso, se nós pudéssemos olhar para aquilo e dizer, é isso aqui, ó, não é outra coisa, o final não vai ser outro, o final vai ser isso aqui, ó. Então, se nós pudéssemos ver a alegria do que nós estamos rejeitando, quando aceitamos o pecado, não pecaríamos. Eu já vi muita coisa que é muito triste nessa vida, nessa minha caminhada cristã. Eu já vi muita coisa. Porque as pessoas não conseguiam. Você sabe, às vezes a gente está ali navegando na internet e você lê algumas coisas, lê sobre pessoas. Na nossa célula nós ouvimos muito isso. De pessoas que se afastaram do caminho de Deus.
e que elas sabem que esse é o melhor caminho, mas elas não conseguem voltar. Porque se elas tivessem uma visão da alegria, daquilo que elas estavam rejeitando, elas não sairiam da presença de Deus. Você consegue entender isso? Os homens, Alessandro, estão cara a cara com o Filho de Deus. Os homens estão cara a cara com o dono do céu. Com o dono do céu. E eles não sabem, não consideram na sua mente que eles estão se fechando para o lado de fora desse céu glorioso. Aqui estão os homens pregando na cruz o Salvador, desprezando a graça de Deus. Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que eles não sabiam que estavam excluindo-se da eternidade. Porque quando você diz para Jesus: eu não te quero como Deus na minha vida, quando eu assumo, ou quando eu deixo de assumir um posicionamento diante de Deus por conveniência, eu estou me excluindo do céu. Segundo, o que as pessoas não sabiam? Que estavam ignorando a maior oferta de perdão da história. Eles não sabiam que estavam ignorando a maior oferta de perdão da história. Sem saber, estes homens estavam desprezando a oportunidade de reconciliação com Deus. Pois reconciliação com Deus se dá tão só e exclusivamente através do sacrifício de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não falou o pastor Nilson é o caminho. Ele não falou a igreja A, B, C ou D é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para chegar nessa igreja você pode vir por aqui, você pode vir por aqui, você pode vir por aqui, mas para Jesus, para ir a Deus, você não pode pegar outros caminhos. Para ir a Deus, você só vai através de Jesus. Só por Ele. Só através dEle. Ele é o caminho. E Ele diz: eu sou o caminho que te leva a Deus. Não é que te leva para a igreja, que te leva para a religião, que te leva para Jesus. A igreja, o contexto é bom por causa disso, porque é aqui que você ouve a palavra de Deus, é aqui que você aprende a amar as pessoas, é aqui que você aprende a se relacionar com as pessoas, é aqui que você desenvolve a sua vida cristã, os seus dons, o seu serviço. Você consegue entender isso? Só entenderemos o pecado até entendermos que quando pecamos contra Deus. O pecado é muito mais sério do que quebrar um código moral. Ai, pastor, eu adulterei, que vergonha. Não, você quebrou não um código, uma ética moral. Você cometeu um pecado contra Deus. As pessoas estão muito agarradas no seu código moral, na sua conduta de ética. Ai, o que foi, meu irmão? Ai, estou tão envergonhado, porque eu fiz uma coisa errada, e isso atingiu minha família. Tá, e se não tivesse atingido, tivesse ficado oculto, estava tudo bem? Porque nós estamos sempre preocupados com a consequência, e não olhamos para o que nós estamos fazendo contra Deus. Contra Deus. O que aqueles homens não sabiam? Que eles estavam ignorando a maior oferta de perdão da história. Preste atenção, pecado é uma ofensa. Pecado é uma ofensa. Eu sei, irmão, está fora de moda pregar sobre pecado, mas aqui nós não temos problema com isso. Não temos problema com isso. Aqui todo mundo, o dia que tiver que dar conta para Deus, diga para Ele: Deus, não, Deus, o pastor falou assim. Ele ensinou assim. Eu sei que está fora de moda alertar as pessoas sobre pecado. Hoje está mais fácil, enche mais igreja, eu dizer: olha, Deus tem um carro novo para te dar.
Deus vai te fazer o homem mais feliz dessa terra. Eu sei que está mais fácil fazer isso. Mas aqui eu prefiro pregar o que a cruz fala. E a cruz fala sobre perdão. O pecado é uma ofensa. O pecado é uma afronta. O pecado é um insulto contra Deus. Por isso o pecado é tão sério. Por isso o pecado é tão sério. O que esses homens não sabiam? Primeiro, eles não sabiam. Parei um pouquinho que travou aqui mesmo. Preste atenção. O que esses homens não sabiam? Primeiro, eles não sabiam que eles estavam fechando a porta e ficando pelo lado de fora, escolhendo ficar do lado de fora da eternidade. O pecado exclui as pessoas do céu. Segundo, eles estavam ignorando a maior oferta de perdão da história. Sabe, as pessoas hoje, elas machucam alguém e elas querem o perdão da pessoa. Mas às vezes elas não pensam como o pecado na sua vida afrontou a Deus, ao ponto delas também correrem para Deus, confessarem seus pecados contra Deus, para receber esse perdão dele. O que esses homens não sabiam? Eles não sabiam que eles estavam rejeitando a maior demonstração de amor. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. A morte de Cristo é a maior prova do amor de Deus. Diga, a morte de Cristo é a maior prova do amor de Deus. E olha o que o texto vai dizer: quando ainda éramos pecadores. Jesus está oferecendo na cruz o maior ato de amor já visto. Hoje minha esposa está de aniversário. Eu fiz uma declaração para ela de amor, né? Lá no Instagram, que o povo gosta, né? Tem gente que diz assim, se é feliz, para que mostrar? Exatamente, para os infelizes ficar com inveja. Está infeliz, vai buscar a felicidade. Lá nós não estamos fingindo não, lá nós estamos falando que é verdadeiro. Nós é feliz. Nós se ama de verdade, quase 30 anos. Pronto. Então não existe, a gente vem, né? Fulano, esses dias eu vi um rapaz, ele colocou, eu não sei se vocês viram, achei tão interessante, era um show mesmo, e o cara fez uma faixa assim, ó, e falou, preciso fazer uma declaração para o amor da minha vida. E o cantor pegou e falou, olha que bacana, que coisa linda. Ele falou, sabe aqui, parou o show, e o cara subiu lá. A declaração de amor para o amor da vida dele era Jesus. O cara liberou uma palavra evangelística no meio de um show ímpio, se é que tem esse negócio, né? Que coisa maravilhosa, que o cara achava assim, namorada, noiva, mulher. Entenda uma coisa, a maior prova do amor de Jesus já visto, foi Cristo dar a própria vida, não por aqueles que o amavam, Yaniel, mas por aqueles que o rejeitaram. Amar quem você ama é fácil. Olha o que o texto diz. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E sabe por que muitos ainda não entendem a profundidade desse amor? Embora saibam e reconheçam que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, mas eles não conseguem sentir, ou eles não conseguem crer que Deus os ama. Talvez você possa até se identificar com isso. Você sabe sobre a cruz, conhece a história da cruz, você sabe que Jesus sofreu e morreu lá, mas você não consegue ver isso como uma prova de amor. E muito menos uma prova de amor particular. Quero que vocês fiquem bem atentos a mim, irmãos. Por favor, bem atentos a mim. Preste atenção. Eu quero que você veja o amor de Cristo na cruz. E sinta que esse amor é por você e é para você. Eu quero que você chegue ao ponto em que você pode olhar para a cruz e dizer, ninguém
nunca me amou assim. Ninguém nunca me amará assim. É assim que Cristo ama. E na cruz eu consigo ver a extensão do seu amor. O que eles não sabiam, irmãos? Eles não sabiam que estavam fechando a porta para o lado de fora, fechando-se para o lado de fora da eternidade. Eles estavam, quando crucificaram Jesus, eles estavam se excluindo do céu. O que eles não sabiam que eles estavam fazendo? Eles não sabiam que estavam ignorando a maior oferta de perdão da história. Eles não sabiam que estavam rejeitando a maior demonstração de amor. Preste atenção. Quando eu digo para Deus, deixa que eu assuma o controle da minha vida. Eu não preciso de Deus mandando em mim. Deixa que eu faça do meu jeito. Eu estou dizendo para Jesus, eu estou me fechando para o lado de fora da eternidade. Quando eu digo isso para Jesus, eu estou dizendo, eu não reconheço o maior sacrifício de perdão ou a maior oferta de perdão que a história já pôde ver. Quando eu assumo o controle da minha vida, quando eu digo para Jesus, fica aí na cruz, não desce não. Quando eu vou tomar as minhas decisões baseadas na conveniência, aquilo que eu acho que vai ser legal e bacana para mim, eu estou rejeitando a maior demonstração de amor. Mas é interessante, porque Jesus diz, eles não sabem o que fazem. E aí é que está. Jesus não estava sugerindo que aquelas pessoas fossem inocentes, ou que não soubessem que estavam participando de uma execução. Eles sabiam muito bem que estavam crucificando um homem. Os soldados haviam recebido ordens, os líderes religiosos tinham tramado para condená-lo, a multidão gritava por sua morte. No entanto, o que eles não compreendiam era a verdadeira dimensão do que estavam fazendo. Ou seja, eles não conseguiam discernir, eles não conseguiam ter discernimento que estavam rejeitando e assassinando o próprio Filho de Deus. Talvez, mais uma vez eu volto, talvez você diga, pastor, mas eu não matei Jesus. Sim, nós. Porque a morte de Jesus, na morte de Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados. O pecado de toda a humanidade. Preste atenção quando ele diz, eles não sabem o que fazem. Essa ignorância não era apenas uma falta de informação, mas uma cegueira. Jesus estava falando, eles estão cegos. Eles não conseguem ter discernimento e reconhecer quem eles estão matando. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Olha esse texto, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. 1 Coríntios 2, 8. Nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam o quê? Não teriam o quê? Crucificado o Senhor da glória. Quando Jesus diz, eles não sabem o que fazem, Jesus estava dizendo, eles não tinham real entendimento espiritual. Porque se eles tivessem real entendimento espiritual do que estava acontecendo, eles não teriam cometido aquele ato. Então, tem tudo a ver conosco. Quando escolhemos viver na vida de pecado, é sinal que estamos sob domínio do Deus deste século, que tem cegado o entendimento de muitos. Como diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. Essa cegueira não se limitou apenas aos que crucificaram Jesus. Mais uma vez, sempre que escolhemos o pecado, estamos agindo da mesma forma, ignorando as consequências e rejeitando a vontade de Deus. Paulo é muito claro quando ele escreve sobre as consequências de uma vida de pecado. Romanos capítulo 6, versículo 8, a primeira parte do versículo. 6, 8. 6, 23. Porque, vamos ler junto? 1, 2, 3.
Quem recebe salário aí? Levanta a mão. Levanta a mão, quem recebe? Quem é assalariado, pensionista? Hã? O que é o salário para você? O que é o salário? A recompensa do seu trabalho. Olha a recompensa do pecado, qual é? Qual é a recompensa do pecado? A morte. Não, talvez você diga assim, morte física, sim, também. Nós herdamos isso de Adão. Mas a morte espiritual. Quantas pessoas estão espiritualmente mortos? Elas não conseguem ter uma vida de relação com Jesus, de intimidade com Deus. A vida cristã é arrastada. Se você vai olhar, muitas vezes são pecados que estão impedindo o desenvolvimento, o crescimento, o avanço dessas pessoas. Nós precisamos levar esses textos a sério. Paulo sabia muito bem a consequência de uma vida de pecado, por isso ele diz: ei, vocês precisam saber o que estão fazendo. Vocês precisam ter discernimento do que estão fazendo. Vocês não podem viver na obscuridade. Vocês não podem viver como se não soubessem. Os olhos de vocês precisam ser abertos, porque se tem alguém interessado que os olhos de vocês, com que os olhos de vocês fiquem fechados, o entendimento de vocês fique obscuro, vocês não entendam e não compreendam as verdades da revelação de Deus, este alguém é o Deus deste século. Este alguém é o diabo, o inimigo das nossas almas. Preste atenção, todo pecado é um ato de loucura. Diga: o pecado nos exclui do céu. Diga: todo pecado é um ato de loucura. Sabe, irmão, se nós levássemos a sério o custo do pecado. Quanto custa o pecado? O pecado custa a morte. Custa uma vida distante de Deus por toda a eternidade, longe de Deus. Se nós levássemos a sério o que o pecado é capaz de trazer sobre a nossa vida, com certeza nunca pecaríamos. Agora preste atenção, e se toda vez que fôssemos tentados a fazer as coisas do nosso jeito, desobedecendo a Deus, pudéssemos enxergar claramente as consequências desse pecado? E se víssemos como esse pecado é uma afronta direta a Deus, certamente não cairíamos tão facilmente. Talvez hoje muita gente vai sair daqui e vai usar isso como uma estratégia de defesa. Vai sair daqui consciente: opa, isso aqui desagrada a Deus. Isso aqui é um ato de desobediência. Ah, Deus, o Senhor entende, é um ato de desobediência. Porque pecado não é o que eu acho, pecado é o que a Bíblia diz. Pecado não é o que eu penso, o que eu considero, pecado é o que a Bíblia diz que é. Então toda vez, eu sei que tem muita gente, glória a Deus por essas muitas pessoas, que vão sair daqui hoje e começar a colocar na balança todas as suas tentações, todas as suas quedas, todas as suas vontades de pender para essa vida de pecado, vão olhar para a sua vida e dizer: opa, isso desagrada a Deus, isso é uma afronta contra Deus, esse é o pecado esse pecado com o qual Satanás está me tentando, é um pecado que vai me excluir do céu, este pecado é um ato de loucura, todo pecado é uma afronta contra Deus e eu não quero afrontar a Deus. Então tem muita gente que vai sair daqui hoje com essa palavra queimando no seu coração e dizendo: quer saber de uma coisa? Show pecado. Todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, mas eu escolho dizer não, não para o pecado, não para a tentação, e sim para Deus. Nós vimos o que aqueles homens não sabiam. Agora, o que Jesus estava fazendo? Enquanto aqueles homens não sabiam o que estava fazendo, Jesus sabia. Jesus sabia. Primeiro, Jesus os estava amando, porque é só o amor. Mateus 5,44, Jesus diz: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E é isso que ele está fazendo aqui. Entenda que o amor de Deus não é uma resposta à nossa conversão, não é porque você se converteu que Deus te ama. Romanos 5,8 diz que Deus nos amou quando éramos ainda pecadores.
João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso significa que Deus não espera ninguém para amá-lo. Jesus não espera que você fique bonzinho, bonitinho, para te amar. Ele te ama com amor incondicional. Ama tanto que não quer que você e eu vivamos na prática do pecado. Enquanto eles não sabiam o que estavam fazendo, Jesus sabia muito bem. Talvez alguém dissesse para ele: você é louco, cara. Você ama essa pessoa que sempre te fez mal. Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus estava amando. Jesus estava orando por eles. Cristo orou por eles nem mesmo quando eles oraram por eles. Eles não reconheceram que precisavam de Jesus. E Cristo já logo orou a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes. Antes que o julgamento do Senhor venha sobre eles, perdoe-os. Venha sobre mim o julgamento. A justiça do Senhor sobre a vida deles, então, que recaia sobre mim. Sabe, é interessante que Jesus não diz: Pai, esquece, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pelo contrário, Jesus diz: Pai, perdoa-os. Mesmo que eles não saibam, mesmo que eles estejam ignorantes quanto ao estilo de vida que decidiram viver, mesmo cegados ou cegos pelo Deus deste século, perdoa-os. Cristo ora pelo perdão antes que eles tenham qualquer interesse em ser perdoados. É assim. Por isso, a cruz fala sobre perdão. A cruz fala sobre o perdão de Deus sobre nós quando nós não merecíamos. E esse perdão se manifestou através do amor. Esse perdão se manifestou através da oração, através do amor manifestado, da oração dele por nós. Jesus não pede justiça, Jesus não pede vingança, ele escolhe interceder pelo perdão dos pecadores, mesmo no momento mais doloroso da sua vida. Ele que era o inocente, orou por aqueles que o crucificaram, demonstrando um amor incompreensível e uma misericórdia que vai além de qualquer lógica humana. Isso nos ensina que não importa o quão graves sejam os nossos erros, quão graves sejam os nossos pensamentos, o perdão de Deus é sempre maior. O perdão depende exclusivamente da disposição de Deus em perdoar e restaurar. Mesmo quando sentimos que nossos erros são impossíveis de ser perdoados. Mesmo quando olhamos para trás e dizemos: pastor, já fiz tanta coisa errada. Como que Deus vai me perdoar? Minha vida sempre foi assim, eu já pisei tanto na bola. A oração de Jesus na cruz é a prova de que o perdão de Deus já está disponível a todos aqueles que se arrependem e buscam a sua misericórdia. Mas para nos apropriarmos deste perdão, é necessário entendermos a extensão do nosso pecado. Porque se o amor de Deus foi em resposta ao nosso pecado, nós precisamos entender a extensão desse pecado. Pessoas que se consideram boas demais, não conseguem entender o tamanho do amor de Deus, porque elas dizem: eu nunca fiz nada de errado, eu sou bonzinho. Porque se o amor de Deus é uma resposta, ou o perdão de Deus é uma resposta ao amor de Deus, se eles acham que não precisam perdão, eles não reconhecem, é porque eles não reconhecem o amor de Deus sobre as suas vidas. A cruz fala sobre perdão. E é óbvio, você pode pensar no perdão que você precisa dar aos outros, porque se você recebeu de graça você precisa dar. E a pergunta que eu quero te fazer é: você está desfrutando do amor de Cristo que perdoa? Você está desfrutando? Sabe por quê? Porque o presente de Deus, o perdão é um presente do amor de Deus, do amor de Cristo. Ele colocou o seu amor em você antes que você o conhecesse. Mas esse amor vem através do perdão de Deus sobre a tua vida. A cruz fala. A cruz fala.
Diga isso, a cruz fala. E ela fala sobre perdão. Jesus ferido, maltratado, humilhado, olhou para aqueles que o feriram e orou: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Talvez você diga: pastor, mas eu não sei o que é certo e o que é errado. Então você precisa orar hoje e dizer: Senhor, me ajude, tire a venda dos meus olhos, tira a minha cegueira espiritual, porque eu não posso ficar fazendo coisas achando que estou fazendo certo, se aos teus olhos estou fazendo errado. Já teve alguma experiência de você dizer para o seu filho, para alguma criança: se você fizer, você chega para ela e diz: olha, se você fizer, você está de castigo. Ela vai dizer: fizer o quê? Se você não diz o que ela não pode fazer para que não gere o castigo, você não pode castigá-la. Agora, quando você diz: olha aqui, se você chegar aqui e meter a mão nesse botão aqui, você está de castigo. Aí você pode. E isso nos ensina o seguinte: a palavra de Deus é esse manual que nos diz aonde tocarmos e aonde não tocarmos. O que podemos e o que não podemos fazer. Não tem como nós dizermos para Deus: mas eu não sei. Mas eu não sei o que pode, o que eu posso, o que eu não posso. Bom, graças a Deus nós temos uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Nós temos pessoas que podem nos ajudar, nos auxiliar. Nós temos a própria palavra de Deus. Eu quero orar com você e por você. Talvez você esteja carregando culpa na tua vida, achando que o que você fez no passado não tem mais conserto. Talvez você diga: pastor, mas eu fiz consciente. Até para esse tipo de pecado tem perdão. O que você faz de forma inconsciente, para Deus é pecado. Para isso Ele te traz aqui, para você abrir o seu entendimento, para que a partir de agora você comece a entender, pela palavra dEle, o que é certo e o que é errado. A cruz fala sobre perdão. Se você tem carregado culpas no teu coração, se você olha para a tua vida e diz: por que eu não consigo avançar? Por que as coisas na minha vida não acontecem? Tanto tempo de igreja, tantos anos de igreja. Quem sabe você carrega culpas que já não deveriam mais estar no teu coração. Já não deveriam mais estar na tua vida. Já não deveriam fazer parte mais do teu dia a dia. Então é hora de você abrir o seu coração para Jesus e dizer: Jesus, eu recebo o teu perdão. Eu não quero ficar do lado de fora da eternidade. Eu não quero me fechar para fora. E eu vou te dizer uma coisa, irmão. Eu vou te dizer uma coisa. Não pense só em coisas extraordinárias. Desobediência é desobediência. Se você diz para o seu filho: não pega, ele pega o que não é dele, ele está errado. Porque ele desobedeceu, não é porque ele pegou, é porque ele desobedeceu uma ordem sua. Se você fala para ele: lava a louça, ele não lava, tem o mesmo peso, porque ele também está desobedecendo. E às vezes nós colocamos na balança, né? Olha, fulano, como ele faz coisa errada. E às vezes nós estamos no mesmo caminho da desobediência. Só que às vezes essa nossa desobediência não é manifesta, visível. Mas Deus, porque quem vai trazer absolvição e julgamento não é o pastor, é Deus. Hoje eu quero te dar uma boa notícia. Eu não vim aqui para dizer para você que você está com a vida ferrada, não. Hoje eu vim aqui para dizer que se você está com a vida ferrada, Jesus está aqui para tirar de sobre teus ombros todo esse jugo, todo esse peso, toda essa culpa e te ajudar a caminhar e avançar em nome de Jesus.